Luísa Amarante, arqueóloga, e este é o canal Arqueologia Alternativa e o nosso tema de hoje é: o que é arqueologia brasileira? Para responder essa pergunta complexa, eu vou utilizar um texto do arqueólogo Pedro Paulo Funari. O nome do texto é Arqueologia no Brasil e no Mundo, Origens, Problemáticas e Tendências, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para o artigo inteiro, até porque ele tem muitas informações, é um artigo muito rico e eu vou dar umas pinceladas em alguns assuntos. Uma das coisas que o Pedro Paulo destaca no seu artigo é que a arqueologia brasileira começou lá no século XIX. Então, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? O Brasil chegou depois. Não, quando tudo estava a começar ali na Europa, no Brasil também, porque o Dom Pedro I e o Dom Pedro II foram os primeiros a levar artefatos arqueológicos para o Brasil, inclusive múmias, e o Dom Pedro II criou o Museu Nacional, levou os primeiros arqueólogos, os primeiros pesquisadores para o Brasil, inclusive ele mesmo levou toda a sua família e uma grande comitiva para o Egito. Tem fotos disso, é muito interessante, eu já falei disso aqui no canal. Bem, depois teve aí um gap de pesquisas e tudo retomou no Brasil, assim, em termos acadêmicos, já no início do século XX, já no período do Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, com Paulo Duarte, que trouxe a arqueologia acadêmica como uma reação ao autoritarismo da ditadura daquele período do Estado Novo, a ditadura getulista. O Paulo Duarte, ele tinha ligações com o Museu de l'Homme de Paris, levou para o Brasil Paul Rivet e depois uma equipe de arqueólogas e arqueólogos foram para o Brasil iniciar as primeiras pesquisas. E ele criou na Universidade de São Paulo o Instituto de Pré-História. Tem um vídeo aqui no canal sobre o Paulo Duarte, explicando aí essa trajetória acadêmica e política dele na arqueologia, até porque a legislação que nós temos de 1961 é de autoria dele. Ele foi uma das principais pessoas que legalizaram, digamos assim, a arqueologia no Brasil. E quais são, então, os temas mais pesquisados da arqueologia brasileira? Em relação à pré-história, o tema mais conhecido é a Serra da Capivara, no Piauí, pesquisa da arqueóloga Niede Guidon, que também tinha ligação com os franceses, tinha e tem, né? Existe uma parceria aí da equipe de pesquisadoras e pesquisadores do Piauí, da Serra da Capivara, com a França. E a questão ali é que ainda na década de 1970 ela descobriu fogueiras com datações muito antigas, e essas fogueiras colocam em xeque a questão das teorias mais aceitas sobre o povoamento da América, porque ela coloca na América do Sul, especificamente no Brasil, datações mais antigas do que as da América do Norte. E aí muda toda aquela discussão de que as primeiras povoações do Brasil vieram via Estreito de Bering, descendo pela América Central até chegar no Brasil. Ela tem outras teorias, outras propostas. Esse é o tema arqueológico mais popular da arqueologia brasileira. Depois vem aí a Luzia, a pesquisa do arqueólogo Walter Neves, da Universidade de São Paulo, que ele também traz aí a Luzia com uma datação de mais ou menos 12 mil anos, 10 mil anos. E uma questão é que foi feita uma reconstrução, né, da face da Luzia, e ela tem
traços africanos. Então, isso também mexe aí com as questões das teorias mundiais de ocupação humana na América. Outro tema bastante conhecido aí na arqueologia brasileira pré-histórica é a arte rupestre. O Pedro Paulo Funari cita outros arqueólogos, mas aqui vou destacar o Denis e Agda Vialou, ele francês, ela brasileira, e eles lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Pedra, também descobriram datações bastante antigas e são sítios assim bastante icônicos esses da cidade de Pedra para a arqueologia brasileira. E outro tema também muito assim que as pessoas se interessam é a questão da colonização da Amazônia. Então a gente tem aí os americanos, Beth Majors, Donald Letchworth, espero ter pronunciado este nome corretamente, e a Anna Roosevelt. E o que eles colocam ali em relação à Amazônia é que ela foi um enorme ambiente abrigador de muita povoação, diferente dessa ideia que a gente tem hoje da Amazônia como uma floresta virgem, nunca habitada. E a Amazônia aí no passado brasileiro, ela foi extremamente habitada. Aliás, se discute a questão da manipulação da floresta por esses primeiros povos aí que teriam criado, enfim, teriam pensado essa arquitetura que hoje a gente admira tanto, acho tão bonito, e essas espécies, a escolha da espécie, a forma como elas foram ali plantadas teria sido pensado por essas primeiras, por esses primeiros povoados, essas primeiras populações da Amazônia. Hoje em dia existem arqueólogos, né, e arqueólogas que pesquisam ali. No texto tem os nomes do Eduardo Góes Neves, Denise Chan, saudosa, e Denise Cavalcante Gomes. Cada um deles tem uma característica de pesquisa e temas muito interessantes, mas no geral ali na Amazônia se pesquisam rotas de migração, simbolismo e padrões de ocupação. Tem alguns vídeos aqui no canal e uma playlist sobre sítios arqueológicos da Amazônia. Assiste aí para você conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Em termos de arqueologia histórica, é vastíssimo, daria assim outro vídeo. Mas nesse texto especificamente, o arqueólogo Pedro Paulo Funari fala de uma pesquisa coordenada por ele mesmo na década de final de 80, início de 90, em Palmares, que foi um dos maiores quilombos do Brasil, ou pelo menos é o mais conhecido, embora existissem outros menos falados, mas esse é muito conhecido. E ele também cita uma pesquisa sobre canudos, também da década de 1990, do arqueólogo Paulo Zanettini. E as questões que essas duas pesquisas levantam, uma sobre um quilombo e outra sobre uma comunidade cristã bastante forte aí, católica, e que de certa forma questionou o Estado, era uma sociedade forte, alternativa, autossustentável, temas muito atuais e que existiu ali no Nordeste do Brasil. E essas duas pesquisas trazem questões como religiosidade, sociedades alternativas, regimes ditatoriais, né, que foram bastante cruéis nas duas situações. Outros temas citados no artigo também são a questão da arqueologia subaquática, levada ao Brasil aí no final da década de 90, início do século 21, pelo Gilson Rambelli. E também tem a questão da arqueologia pública, que o Pedro Paulo Funari coloca aqui justamente pelas condições sociais do Brasil. Então, se discute muito essa relação da arqueologia com as pessoas que não são arqueólogas. Outros temas pesquisados atualmente aqui no Brasil resistência, gênero e etnia. São temas ainda pouco pesquisados, existem
poucas arqueólogas e arqueólogos que se debruçam sobre eles, mas é um debate que já começa a acontecer na academia aí, bastante relacionado a questões da atualidade e como que a arqueologia pode contribuir com essas discussões sociais bastante pertinentes no nosso mundo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Coloca aí nos seus comentários. Comentário pra gente falar no começo, né? Deixo no final. Não é todo mundo que assiste o vídeo até o final, mas enfim, se você assistiu até aqui, espero que tenha assistido. Comenta se já conhecia dessas pesquisas. E também me acompanha aí, né, nas redes sociais. Eu coloco bastante coisa no Arque Alternativa, que é o nosso perfil no Instagram. E também tem a página no Facebook, Cris Amarante Arqueologia Alternativa. Acompanha aí que eu sempre tenho conteúdo novo aqui no canal. Seja sempre muito bem-vinda e muito bem-vindo. Um grande beijo e até a próxima!